Bom dia, olá. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro, o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2023. Sejam bem-vindos a esse novo momento na nossa jornada aletheia, reta final. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, vamos chegando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Que bom poder contar com a sua companhia. Hoje nós vamos caminhar mais um pouco. Bom dia, Thalita. Tudo bom? Bem-vinda. Bom dia, amigos. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Oi, Camila. Tudo bom, Camila? Bom dia. Raimunda, bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Como é que você está se saindo? Como vai o seu desempenho nessa trilha reveladora, a trilha da verdade, a trilha do enfrentamento da verdade? O grande objetivo da nosso grande objetivo em Aletheia é terminarmos o mês tendo em vista a necessidade de enfrentar a realidade, que por meio da fé em Jesus nós somos capacitados a enfrentar corajosamente a realidade, tanto nos dois aspectos dessa realidade, tanto a realidade exterior quanto a realidade interior. Tanto a realidade exterior, que via de regra, geralmente não, ela nunca está, ela nunca se adequa às nossas expectativas, o que gera muita frustração. Mas geralmente as circunstâncias e os processos que envolvem a nossa vida, geralmente eles estão muito além, né, daquilo que a gente imaginava que estaria. Então, o grande desafio da fé em Cristo é que nós somos capacitados a enfrentar essa realidade e jamais fugir dela, né? A fé não é oportunidade de fugirmos dessa realidade, não é escape. Não é que a gente vai para um lugar para evitarmos, né? Ou fugirmos da realidade. É exatamente o contrário. Por meio da fé em Cristo, por meio da palavra de Deus, nós obtemos todos os recursos necessários para enfrentarmos a realidade com toda a coragem, né? Em segundo lugar, tem a ver com a realidade interior. E, e esse é o grande desafio. Geralmente, essa nossa realidade interior também é negada e a gente vive como se tudo estivesse indo muito bem, né? Como se as coisas fossem melhores do que elas de fato são, e a gente evita, né, todos essas dificuldades da vida interior, né? A gente vai evitando, e o grande objetivo é esse, é no final das contas
sermos realmente transformados, né? Verdadeiramente transformados. O grande objetivo da jornada do crente, essa trilha de discipulado, de andar com Cristo, de obediência, no caminho da obediência, o grande desafio é vivermos a verdadeira transformação. A verdadeira transformação. Além de não negarmos a realidade exterior, a gente também não nega as nossas questões interiores. E por meio da fé em Cristo, elas são enfrentadas. E por meio da fé em Cristo, a poderosa experiência de crermos em Cristo por meio da palavra de Deus, diariamente, nos leva a viver a grande transformação. A transformação que nós precisamos viver. Aí sim, né, as circunstâncias exteriores, elas deixam de ser relevantes, né? Porque o grande objetivo sempre é a transformação, né, irmãos? Então sejam bem-vindos a esse nosso lugar especial. Nós já passamos por tantos textos importantes, tantos trechinhos da palavra de Deus que são fundamentais para o entendimento. Nós conversamos muito sobre a verdade, né? E a gente partimos lá no começo da trilha Aletheia, a gente encarou a grande mentira de frente. Esse é um problema sério que nós precisamos enfrentar com coragem. Essa grande mentira, durante muito tempo nós nos deixamos envolver pela grande mentira, o relativismo absoluto e essa doutrina maligna tem influenciado a nossa vida, as nossas escolhas, decisões, tem influenciado a forma como vivemos, o estilo de vida, nosso estilo de vida. E a gente precisa reagir a ela com todas as forças. Nós não podemos admitir que as forças dessa mentalidade coloquem a forma na nossa vida. Nós não podemos admitir que as pressões que vêm da cultura moldem a nossa vida, o nosso estilo de vida, a forma como a gente toma as nossas decisões, enfim. O estilo de vida, a forma como a gente administra o tempo, a forma como a gente cuida dos nossos relacionamentos, como nós direcionamos a carreira, né, a nossa vida familiar, a forma como a gente vive, irmãos, diante da realidade. Então, nós precisamos, por meio do encontro com a palavra de Deus, viver a grande metanoia, a grande transformação que vem de dentro para fora, a profunda transformação, a profunda conversão. É uma conversão plena e total, né? Então a gente viver essa profunda metanoia, mudança completa de mente, a partir do encontro verdadeiro com a palavra de Deus, né? Então sejam bem-vindos. Esse tem sido o nosso grande objetivo, né? Em oração nós esperamos mesmo no Senhor que você viva essa transformação em toda a plenitude. Aleluia! Não é mesmo, gente? O dia 24, ontem, da nossa jornada, aquele trecho de João, capítulo 17, a oração do nosso Senhor, Jesus dizendo que ao Pai, agora vou para ti, eu digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu também não sou do mundo.
Eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia, irmãos. E o W. Tozer, né, em mais um momento, do grande clássico A Procura de Deus, né, a gente já disse como esse livro é importante para nós. Nós já enviamos, né, em uma das Doxa Box, esse livro já foi enviado, e ele é um dos grandes livros que já foram escritos. Ele tem sido muito importante na vida da igreja, transformado a vida de homens e de mulheres, de crianças. Como é importante, e a gente percebe isso, por isso que ele é sempre citado aqui, né, em todas as nossas doxologias. Esse trechinho aqui que fala acerca disso, fala a respeito da Bíblia, que a Bíblia nunca vai ser um livro vivo até nos convencermos de que Deus se expressa em seu universo. A grande lição desse dia, aqui, o dia 24, eu não vou ler tudo, eu vou me dedicar ao dia 25, né, a meditação de hoje, mas ele afirma aqui, o Tozer, que a Bíblia ela precisa deixar de ser um livro morto. É como se Deus falasse conosco apenas por meio de palavras que foram proferidas há milhares de anos, ou, ou que por meio de palavras que foram escritas, né, registradas no livro há milhares de anos. É como se fossem palavras mortas, palavras como tantas outras escritas em tantos outros livros, né, que estão ali, os autores já morreram, os autores já passaram. Ou, aqui no caso, né, os autores bíblicos estão no céu, longe, e eles deixaram esses registros. Todas essas palavras que são maravilhosas, elas inspiram, né? Mas o Tozer, ele afirma que a palavra de Deus é muito mais que isso. É o mesmo Deus que falou com os profetas, por meio dos profetas, e eles registraram todos esses momentos, cada um desses momentos que revelam quem Deus é e o que Ele deseja, os seus planos, quais são os seus propósitos para com a sua criação. Todos esses momentos ali registrados que revelam quem Deus é e qual é a sua vontade para conosco. Cada um desses momentos, eles são mais do que mero registro, né? De uma forma gloriosa, quando alguém abre as páginas desse livro sagrado, quando alguém se debruça sobre essas páginas, algo maravilhoso acontece, né? Tem a ver com uma experiência sobrenatural, né? Não é apenas um encontro natural entre uma mente e um texto escrito nas páginas de um livro. É mais que isso. Todas as vezes que um crente abre a Bíblia e se sujeita a ela, meus irmãos, todas as vezes que um crente abre as páginas sagradas da Bíblia, acontece um encontro verdadeiro. Essas palavras ganham vida. Essas palavras se tornam vivas. Os teólogos, eles chegaram à conclusão que acontece um milagre. O Espírito Santo de Deus ilumina. As palavras, elas ganham vida, elas se tornam luz. E elas passam a ser luz. Elas iluminam, elas ganham vida espiritual.
essa experiência é maravilhosa, né? Eu acho que você já passou por isso. Você está ali diante do texto e aquele texto invade a sua alma com todo poder, com toda força, trazendo vida, dando significado à vida. É isso. A palavra de Deus é viva, é viva. Né? O nosso Senhor Jesus, ele afirma aqui na oração, que está registrada lá em João capítulo 17, e ele conversando com o Pai, em torno, conversando acerca dos esforços de Jesus. Jesus teve tão pouco tempo com os discípulos. Se a gente considerar, meus irmãos, que foi tão rápida a jornada de Jesus com os discípulos, 3 anos apenas, pouco mais de 3 anos. Jesus esteve ali com os discípulos e foi um tempo tão breve. Ele esteve ali ah, com os seus discípulos. E Jesus fala com o Pai ali no capítulo 17, nessa oração tão importante, que revela tanto acerca de quem Deus é, né? E o que ele veio realizar por meio de Cristo. Jesus dizendo então que ele está prestes a dar o passo, né, a ir para o Pai. Estou no mundo, enquanto eu ainda estou no mundo, ele diz, né, a minha plena felicidade, o meu desejo é que eles recebam a minha plena felicidade. Ele afirma, não, eu tenho lhes transmitido a tua palavra. E aí ele faz aquela oração. Pai, eles não são mais do mundo. Eles não pertencem ao mundo. Eles não são desse mundo, eles não pertencem a esse mundo. Assim como eu também não sou. Ah, eles foram influenciados agora pela natureza celestial. Eles são do outro reino, eles são do outro mundo. E aí ele faz a oração, mas eu não peço que você os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mal, do maligno. E aí ele faz o último pedido ali desse trecho. A minha oração é que eles sejam protegidos do mal na medida em que são santificados pela palavra. Santificados pela verdade, santificados pela palavra da verdade. Então, Jesus entende o potencial da palavra de Deus, ele vê com clareza. É clara aqui a visão de Cristo, de que a palavra de Deus é essencial na luta, na nossa vida, no enfrentamento da realidade. É por meio da palavra de Deus que nós somos santificados. É por meio da palavra de Deus que acontece a grande transformação e nós deixamos de ser para nós mesmos, de viver para nós mesmos, e então sermos para Deus e para a realidade celestial, a, a grande e a profunda transformação, a mudança radical que acontece de dentro para fora, a Bíblia chama de santificação. Por meio da palavra, a gente vive. Então, são palavras vivas. Cada encontro com a palavra de Deus é encontro com essa vida de Deus que passa a dirigir, passa a, a motivar, a conduzir o nosso viver, irmãos. Amém? Deus nunca esteve em silêncio, né? O Tozer afirma. Deus nunca está em silêncio agora. Deus não falou e ficou quieto. Não é isso. Deus continua falando por meio da Escritura. Deus continua dizendo, todas as vezes que você orar, que você viver essa experiência de abrir a Bíblia, você precisa entender que Deus continua falando. E é isso que a gente precisa entender, né? Senhor, fala comigo agora, nesse instante.
no momento em que eu me aproximo da tua palavra. Eu faço isso com muita humildade, sempre assim, irmãos. Essa postura humilde, não é a postura de uma, de uma mente racional que tem a capacidade de olhar, ler e entender, de obter conhecimento. Né? Não é isso. É sempre aquela postura da, do crente que teme a Deus e ele se aproxima de Deus com toda reverência, humildade, sempre. Né? O primeiro ato de alguém que lê a Bíblia sempre é a oração, sempre é a oração. É sempre o primeiro passo a ser dado. Né? Todas as vezes que você se deparar, né, diante do desafio de ler o texto sagrado, você precisa começar orando. Sempre a oração. Sempre a oração. Oração é o primeiro passo para a leitura da Bíblia, né? Para o entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Deus começa a falar com você. Né? Isso, isso passa a ser maravilhoso. Né? Não tem a ver com um texto morto que você lê, mas com uma experiência de ouvir a Deus. Cada linha, as entrelinhas, né? Você passa a ouvir. Você passa a ouvir a voz de Deus, palavra viva, que entra na sua alma para transformar o seu ser. E por meio da palavra de Deus, você enfrenta a realidade. Por meio da palavra de Deus, você é capacitado, você é transformado em alguém que tem condições de enfrentar todas as circunstâncias, toda a realidade. Né? Primeiro Deus muda o seu interior, para então, por meio da revelação dos filhos de Deus, ele transformar tudo, tudo e todos, né, na vida exterior. Amém, gente? Palavra viva. Né? Busque a Deus em oração. Né? Peça sempre, ensina-me a escutar, Senhor. Vivemos em uma época barulhenta, né? E os nossos ouvidos estão cansados dos milhares de ruídos que os invadem continuamente. Ah, meus irmãos, né? Nós temos sido, os nossos ouvidos estão sendo disputados o tempo todo. Ou nós vivemos uma época muito barulhenta, né? Tudo e todos reivindicam a atenção. E nós temos dado atenção a tantas coisas, a tantas vozes, irmãos. Mas é urgente a necessidade de darmos ouvido à voz de Deus e nos dedicarmos, primeiramente, a ouvirmos a voz de Deus por meio da Escritura Sagrada, né? Ouvindo a voz de Deus por meio da Escritura. A gente mandou, desde o começo do ano, né, a gente tem mandado para os assinantes aquele método de estudo bíblico, né, que a gente adotou aqui na DoxaBox, Prosper, né, em inglês. São aqueles passos que a gente dá para fazermos para vivermos essa experiência, né, que é muito mais do que meramente lermos um texto. É muito mais que isso. É um encontro com a voz de Deus. Né? E tem sido assim, né? O primeiro passo, então, é a oração. A gente ora primeiro. Né? A gente lê, a gente ouve. Em seguida, né? Enfim. Ensina-nos, Senhor, a escutar. Ensina-nos a escutar. Dá-nos o espírito do menino Samuel, né? Lembra? Ele sempre respondia: Senhor, fala comigo. O teu servo ouve, né? Ele escutava a voz e ele, mesmo que ele não entendia, ele estava sempre atento. Né?
O sacerdote não estava nem aí, né? Estava insensível, sempre insensível, ele não ouvia o Eli, né? Mas Samuel sempre era despertado pela palavra de Deus. Fala comigo, Senhor, o teu servo ouve, estou ouvindo, né? Que essa seja a sua oração, deixa-me ouvir tua voz falando ao meu coração. Permita que eu me acostume ao som da tua voz, que ela me seja familiar. Sabe, em meio a todo barulho, em meio a todas as vozes que insistem em obter a nossa atenção, em cativar a nossa atenção, que no meio de todas essas vozes barulhentas, nós sejamos capazes de identificar a única, a voz, a voz, a voz de Deus, tão peculiar, né? Que nós sejamos então capazes, meus irmãos, de identificar a voz de Deus. Permita, Senhor, que eu seja capacitado, né, a ouvir e identificar a tua voz, que ela me seja familiar. Quando os sons da terra se extinguirem e o único som for a melodia da tua voz. Essa é a nossa oração, né, que a gente termina no dia 24. E aí a gente vai para o texto de Deuteronômio, capítulo 21, 1 e 20. Vou passar rapidinho aqui por esse texto também. Oi, pessoal, tudo bom? Todo mundo que chegou aí depois, que eu cumprimentei. Oi, Mona, tudo bom? Conceição, Camila, que bom. Oi, Nilza. Olá, amigos. A Cris, que bom, gente. Bom poder contar. Oi, mãe, pai. Quem mais, senhor? Nayara, Silene, Edneide. Olá, amigos. Lembra que a gente falou, né, que se o relativismo, essa praga do inferno, né, se o relativismo é a essência do inferno, é a confiança na palavra de Deus, a essência do céu, irmãos. Sabe, a essência da ordem. Se o relativismo representa o caos, a destruição, dissolução de tudo aquilo que é importante, que tem valor, é, é a confiança na palavra de Deus que vai levar a gente na outra direção, sabe? Por meio da confiança na palavra de Deus, tudo, tudo assume essa essa guinada aí, né, para esse mundo onde tudo é organizado, tudo tem ordem, tudo tem significado, tudo tem valor e tudo isso permanece. Então, é a palavra de Deus, irmãos. É o antídoto. A gente precisa a gente precisa amar a palavra de Deus, né? Ela é mais ela é mais doce que o mel. É no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração, irmãos, é absurdo. Todos os dias, né, a gente tem vivido essa experiência nas redes sociais, nas ruas, né? A gente sai por aí, mas as redes sociais elas mostram, elas demonstram isso, né? As pessoas estão muito perdidas, muito perdidas. Como é que pode, né? Você vê uma inversão total, uma inversão total. As pessoas chamam luz de trevas e trevas de luz assim com a maior naturalidade, né? E elas estão completamente envolvidas pela grande mentira. E elas não percebem que elas estão pondo tudo a perder, né? Tudo, destruindo tudo aquilo que foi construído, que foi duramente construído, né, pela humanidade, com a graça de Deus. É terrível isso. Mas nós, aqui do outro lado, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, irmãos. É o antídoto, né? O antídoto. Tinha mais alguém aí, Sil, que você falou? Eu estava falando aqui. A Nilza. Bom dia, Nilza. Obrigado. Obrigado pela companhia. A Val. Oi, Val, tudo bom? A Val lançou música nova, né, Sil? É isso. Se vocês ainda não seguem a Val, né?
dá uma olhada lá no trabalho dela. Então é isso, irmãos, é a palavra de Deus sempre. A gente precisa entender isso. A palavra de Deus é mais doce que o mel, e ela é mais preciosa do que o ouro puro. É o ouro puro, purificado todas as vezes, né? Sabe quando o ovo é purificado e ele passa pelo processo várias vezes, ele é refinado e sobra o ouro puro, puro, puro. Então, a palavra de Deus é mais preciosa, ela é mais desejável do que o ouro puro, ela é mais doce do que o mel. É só olhar para as pessoas perdidas e elas estão acreditando na mentira, e elas ficam contando as mentiras, elas ficam replicando as mentiras. E aí você vê que elas são pegas, né? As pessoas são pegas fazendo as coisas que elas repudiavam, né, há pouco tempo atrás. As pessoas sempre terminam onde elas não queriam estar, irmãos. E elas continuam no erro, no engano, completamente cegas, completamente envolvidas. A mentalidade foi dominada pela grande mentira. Mentira. O pai da mentira, né? E eles se tornam filhos da mentira. Isso é terrível. Mas nós não, irmãos. Nós precisamos reagir. E a única forma de reagir, o nosso Senhor Jesus orou, né? Pai, a minha oração, né? Não peço que os tire do mundo. Não, é a nossa missão, irmãos. O nosso Senhor não é desse mundo. Ele não era, mas ele veio por amor à criação. E nós também, né? Por amor à criação. Por causa do amor de Deus, a gente está aqui também. A gente não tem que ser tirado do mundo. Nós não fugimos da realidade. Não tem que fugir de nada. Pelo contrário. Mas nós precisamos ser transformados, irmãos, pela palavra de Deus. E enquanto somos transformados pela palavra de Deus, o Senhor nos livra do mal. O Senhor nos tira das garras do maligno. O Senhor livra a nossa mente do engano, da grande mentira. Né? E aqui no dia 25, a gente tem o texto de Deuteronômio, né? Tão importante, irmãos, esse texto. Que momento é esse? Momento vivido ali por Moisés e o povo de Israel no deserto, né? No final daquele ciclo de 40 anos vividos ali no deserto. Irmãos, tantas experiências foram vividas pelo povo no deserto, né? Uma oportunidade de aprender com o Senhor ali no deserto. Manifestação de Deus, né? E aí, olha só, Deus reúne o povo, Deus pede para Moisés reunir o povo, e aí Moisés começa a pregar, né? Deuteronômio é uma série de mensagens, né? O Tim Keller falava isso, que Deuteronômio é o primeiro registro que a gente tem de uma série de mensagens, né? Moisés pega a escritura, né? Tudo aquilo que Deus havia revelado, todas as ordenanças do Senhor para o povo, as experiências que eles viveram no deserto, e ele então transforma numa série de, de sermões, né? Ele vai pregando um a um ali em Deuteronômio para esse povo que é a geração que nasceu no deserto, são as crianças ali do deserto, né? A, a maior parte das pessoas que havia saído do Egito já havia morrido no deserto. Era uma nova geração e eles estavam ali diante do grande desafio de, pela liderança de Josué e Caleb, tomarem posse da terra, darem o grande passo de fé para além do Jordão e conquistarem a terra que Deus havia prometido entregar para eles. E aí, irmãos, ali naquele momento, né, Moisés então passa a pregar para o povo de Israel todas essas mensagens. E ele chega no ápice, no grande clímax, no capítulo 28. E aí olha só o que está escrito, né? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, Moisés dizendo, o teu Deus, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. A grande afirmação de Deus. E Moisés, então, ele apresenta ali, né, a bênção e a maldição. E ele fala, vocês escolhem. É Deus dizendo, essa foi a pregação de Moisés, escolham. Vocês vão escolher entre a bênção e a maldição. Qual dos dois, né, vocês vão escolher? Parece ser uma escolha muito fácil, né, irmãos? Mas muitas vezes a gente é enganado. Josias, irmãos, foi um rei de Judá, né, lá no finalzinho, irmãos. Né, é muito tempo depois, de Moisés. A gente é apresentado a Josias, foi um rei de Judá, né, que reinou por volta de 31 anos, lá no último período antes de Babilônia, né, antes do exílio babilônico, entre 640 e 609 antes de Cristo. E a história do rei Josias na Bíblia, ela está registrada nos livros de segundo livro de Reis, capítulos 22 e 23, e segundo livro das Crônicas, capítulos 34 e 35, além de outras referências nos livros dos profetas Jeremias e Sofonias. Então, a gente vai ver que Josias foi um rei muito importante. Ele é citado na Escritura Sagrada em todos esses momentos e por esses autores. A grande marca do reinado de Josias foram as reformas religiosas. Josias foi o rei que implementou reformas, né? Grandes reformas, e ele promoveu essas reformas em Judá. Após muitos anos de idolatria, muito da tradição e da cultura do povo haviam sido negligenciados ou perdidos. Lembra do alerta de Deus a Moisés, por meio de Moisés? Se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor, se vocês guardarem os mandamentos, então, bênção e maldição. O caminho da obediência, o caminho da desobediência. Estava tudo ali claro, né? Então Josias, na outra ponta, ele foi o rei que tentou promover o retorno. O povo estava longe, irmãos. Depois de décadas de uma profunda idolatria, no meio da cultura do povo, o povo estava longe, longe, longe de Deus. Longe de Deus. O culto era algo confuso, muito confuso, cheio de erros e enganos, totalmente híbrido ali com o culto pagão, uma coisa misturada, confusa. E Josias, então, foi o rei que tentou voltar, Ele tentou conduzir a nação de Judá de volta para os princípios, de volta para o lugar seguro da obediência à palavra de Deus. E a grande marca de Josias foi a reforma, irmãos? Depois de todos esses ciclos, e esse processo de deterioração, a nação de Israel foi se esquecendo da palavra de Deus, irmãos. Eles foram se esquecendo da palavra de Deus. E aí eles vão perdendo tudo. Não é?
Isso a gente vê lá em 2 Crônicas 34, 33. Né? Depois de todo esse período de frieza espiritual, Josias então assume o trono. Ele era bem novinho, né? Mas por meio do reinado de Josias, a nação então ela é conclamada, né, a voltar ao Senhor, voltar para o Senhor. Josias então, conforme está escrito lá em 2 Crônicas 34, 3, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Ele decretou a destruição dos ídolos. A primeira coisa, ele decreta a destruição de todos os ídolos, de todos os altares pagãos que estavam que estavam em toda parte, né? Os ídolos e os altares pagãos tinham povoado toda Judá, toda a nação, irmãos. Josias, então, a primeira coisa que ele faz, ele manda destruir, queimar, derrubar todos os ídolos e altares idólatras. Ele decreta, então, a destruição e inicia, né, os esforços para a restauração da fé do povo, do culto. Então ele começa a reparar, restaurar e reconsagrar o templo em Jerusalém. O templo, irmãos. Aí, certo dia, quando Ilquias, o sumo sacerdote, estava trabalhando na restauração do templo, né, o templo, imagina o templo entregue às traças, né? Tudo cheio de pó, aquela confusão, ninguém sabia para que servia nada ali. Aí o sumo sacerdote Ilquias estava lá, trabalhando na restauração do templo, e ele encontrou um pergaminho, irmãos. Esse momento é um momento muito bonito, né, na história do povo de Deus. Ele encontra o pergaminho. Aí as mãos, né, imagina as mãos do sacerdote devem ter tremido ao desenrolar o pergaminho e ele vê o que estava lá dentro. Que texto era esse que estava contido, né, naquele pergaminho? Então ele foi desenrolando e ele viu o que estava ali dentro. Quando ele leu as palavras que haviam sido escritas muitos anos antes, e ele reconheceu a importância dessas palavras, ele foi correndo com o pergaminho, né? Entregar para o secretário particular do rei, e pedindo logo ali uma audiência com o rei, para levar o pergaminho para o rei. Ele percebeu a palavra de Deus ali, né? Eles encontraram. Imagina, o povo de Judá havia perdido totalmente o contato com a palavra de Deus durante muitos anos, irmãos. E eles estavam sendo levados para o abismo. Né? O rei Josias, então, ele percebe, né? Ele é então despertado para isso, e ele dedica o seu reinado a implementar essa reforma, restauração do culto, restauração do templo, restauração do sacerdócio. E aí, no meio disso, eles encontram o rolo do texto bíblico, da lei, escrito há tanto tempo atrás, né? Olha só o que está escrito em Crônicas 34, 14 e 15. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, os tesouros, né? E Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, quando Safã leu o pergaminho para Josias, né, o oficial do rei, ele leu o pergaminho, o rei, sem dúvida, reconheceu as palavras. Embora ele nunca as tivesse ouvido antes, grande parte do que Safã leu havia circulado durante muitos anos de maneira oral, né, de forma oral, de pai para filho, de mestre para aluno. Então, Josias, como Safã e Ilquias, reconheceu que este era o livro da lei do Senhor, dado pelas mãos
de Moisés, né? A lei dada pelas mãos de Moisés. Mas logo esse entusiasmo de Josias se tornou um grande pesar, irmãos, um grande pesar. E em seguida, né, primeiro, entusiasmo, né? Ele ficou muito feliz, a gente vê isso ali. Ele ficou muito feliz com a descoberta, né, do livro, do rolo. Olha, a lei, encontramos a lei. Aí tira o pó da lei, né, e começa a ler. Ele reconhece as palavras e ele é tomado por um grande entusiasmo. Mas logo em seguida, esse entusiasmo ele se transforma num grande pesar. E logo em seguida, o pesar torna-se medo. Quando Safã leu o trecho que está em Deuteronômio 28, é esse texto que a gente leu agora, né, aquela colocação, a apresentação e colocando ali para o povo a liberdade de escolher entre a bênção e maldição, né, e se você escolhe uma coisa ou outra, você vai lidar com as consequências da escolha, não é mesmo? Então, quando ele leu esse trecho, irmãos, quando ele leu esse trecho da Escritura, ele ficou com medo, o rei Josias. Né, quando o rei ouviu essas palavras, ele rasgou as suas vestes com suas próprias mãos. Né, ele afirma, né, os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto nela está escrito. É exatamente, ele cita, né, o alerta de Deus, o aviso de Deus. Ele falou, os nossos pais não ouviram. Gente, que coisa terrível, né? Os nossos pais não, não atentaram, eles não guardaram a palavra para fazerem conforme tudo quanto nela está escrito. Então, Josias entendeu que, independentemente das suas boas intenções, Deus não havia Deus não havia sido revelado ao seu povo, porque eles haviam estado sem a revelação escrita de Deus. Então, tremendo por si mesmo e pelo seu povo, Josias reuniu o povo e leu para eles o texto do pergaminho perdido, e juntos prometeram obedecer ao Senhor e à sua palavra. A história do rei Josias mostra, irmãos, o que poderia acontecer se ficássemos sem a palavra de Deus, se ela fosse perdida ou adulterada. Imagina, né? Conhecer a Deus e viver um relacionamento com Ele são coisas que dependem de que recebamos e possuamos uma revelação exata sobre quem Deus é. A menos que a Bíblia seja confiável, não temos certeza de que os ensinamentos que seguimos e aos quais obedecemos são verdadeiros. A verdade. Entende? Sem a palavra, irmãos, a gente fica não sobra nada. Sem a palavra, irmãos, as boas intenções levam para o inferno, né? Como eu dizia já a, o ditado, né? Como diz o ditado. Sem a palavra de Deus, não adianta você ter uma boa intenção, não adianta você tentar cultuar Deus. Sem a palavra de Deus, irmãos, estamos condenados, né? Não há culto, não há relacionamento, porque nós não, nós não estamos nos aproximamos do Deus verdadeiro, e sim dos ídolos que a gente mesmo constrói, que a gente mesmo fabrica. Né? Normalmente a gente se aproxima do Deus que a gente cria a nossa própria imagem, e não o contrário, porque por meio da palavra de Deus nós nos aproximamos do Deus que nos criou à imagem dele, a imagem dele. Não é? Então, irmãos, a história de Josias, ela mostra isso. Conhecer a Deus e nos relacionarmos verdadeiramente com Deus dependem da nossa experiência com a palavra. Se a Bíblia não é confiável, irmãos, a gente perde tudo. Sabe? Quando você ouvir alguém dizendo que precisa relativizar a Bíblia, lembra, a grande mentira.
Então, quando o maligno quiser colocar as mãos, né, sujas dele para relativizar a Bíblia, os princípios, é isso que a gente precisa ter em mente, com muita clareza. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, não há relacionamento com o verdadeiro Deus. A gente é levado por engano, arrastado por engano. Imagine então, por exemplo, que Deus realmente tivesse dado a Moisés 15 mandamentos, né? Pensa nisso. 15 mandamentos. E alguns escribas, né, durante o passar do tempo, né, por causa. Eles vão pensar assim, falar, não, a gente está num outro momento, né? A gente estava num outro momento histórico. Vamos pegar esses 5 mandamentos aí, a gente esquece deles, né? Vamos apagá-los. A gente risca. A gente rasga essas folhas aqui, ó, porque eles não são mais necessários. Eles eram necessários em um outro tempo. Hoje eles não são mais necessários. Imagina, irmãos, que eram 15. Aí os escribas, né, eles eram responsáveis por, por copiar a Bíblia, né? E eles fizeram um trabalho maravilhoso, né? Os escribas, gente, os escribas do povo de Israel e de Judá, né, eles fizeram um trabalho, não dá para explicar, né? Como é que eles, né? A Bíblia é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu lembro que uma das melhores matérias que eu fiz no seminário, uma das disciplinas que mais me encantaram foi essa coisa do estudo da Bíblia, né? A doutrina que estuda a Bíblia. E a gente estudou logo no comecinho. É maravilhosa a forma como a Bíblia chegou até nós. Então, esses copistas, né, eles tinham esse trabalho, mas imagina que se por uma decisão teológica, né, o concílio se reúne e eles falam, não, vamos apagar esses 5 mandamentos, vai ficar só 10. Imagina só. Na melhor das hipóteses, hipóteses, nós teríamos uma imagem incompleta de como Deus é e o que Ele requer de nós. Isso na melhor, né? A imagem de Deus fica distorcida, na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, como Josias percebeu, a gente saberia, né, que a gente estaria no caminho do desastre. Estaríamos convidando a maldição e a confusão em tudo. Estaríamos convidando a maldição e a confusão em tudo aquilo que a gente coloca a mão para fazer, né? Acho que ficou faltando aqui uma letrinha. Amém, irmãos? Deus fala, né? Tudo que você colocar a mão, em tudo aquilo que você pôr a mão, bênção e maldição. Josias, né, muito mais do que de uma imagem distorcida, né, de Deus ou incompleta de Deus, eles estavam caminhando para o desastre, irmãos. Sabe, Deus falou, esse lado ou esse? Sabe? Para frente ou para trás, ou esquerda ou direita? E eles foram para o outro lado. Está aqui, o caminho da bênção. A direção da bênção. Eles estavam indo no outro. Como é que alguém pode escolher maldição? Como é que alguém escolhe maldição, irmãos? Sem a palavra de Deus, o povo escolheu. Josias, ele entendeu. Ele falou, os meus pais, os nossos pais, escolheram a maldição. E eles colocaram a nação no sentido da maldição. E nós estamos na beira do abismo. Aí ele conclama o povo todo, né? Todo o povo. E eles fazem aquele momento que é também muito emocionante, né? Esse momento. O povo todo ouvindo a Escritura. E o povo todo no final chorando, pedindo a Deus, né? Se comprometendo com Deus, que eles estavam mudando o rumo. Isso é bonito. Mas a gente sabe que não foi suficiente, não é mesmo? Que apesar dos esforços do rei Josias, as reformas não foram profundas o suficiente. Não foram. E o povo de Judá,
pouco tempo depois, foi invadido por Babilônia e destruído, completamente destruído. Irmãos, é sério, né? A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Acredita, acredita. Como é que eu faço? Como é que eu sei, né? É só provar. É só provar. Prova. Amém? Que o Senhor então nos ajude, irmãos, nesses dias difíceis, né? Dias difíceis nós estamos vivendo. Parece que a gente está no beira do abismo, não parece? Gente, você também tem essa impressão? Que a gente está na beira do abismo? Mas Jesus avisou, né? A palavra de Deus avisa, por isso que é a palavra de Deus. A gente não ficar com medo. Como Deus falou para Abacuque. O chão vai cair, sim, claro que vai. Porque não tem como. Você escolhe maldição e você é abençoado. Não tem jeito. Entende? Você escolheu e você está indo para lá. Você está caminhando para o abismo, você vai cair, é lógico que vai. Tem sido assim, irmãos. Não é mesmo? Mas quanto a mim, a você, não. Quanto a nós, não, irmãos. Quanto a nós, a gente vai abraçar a Escritura, a gente vai abraçar a palavra. O Senhor Jesus falou: livra eles do maligno, Pai. Santifica-os na verdade. Transforma-os na verdade. Viver a metanoia, irmãos, a metanoia. A verdadeira transformação do interior. Mudança completa de mentalidade. Total mudança de mentalidade. Né? Eu tenho me surpreendido comigo. De observar, de olhar para coisas que eu amava tanto antes, né? E eu desejava tanto. Mas hoje eu olho e não vejo beleza nenhuma, por causa, é o contrário até, né? Às vezes eu sinto até repulsa, por causa da verdade que hoje invadiu o meu coração, me transforma, essa verdade que me transforma dia a dia, e a gente observa, e a gente percebe a realidade. E aí nós vamos enfrentar a realidade com cabeça erguida, com os olhos fixos, né? Nossos olhos lá no autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos firmes na coroa, né? Olha só, né? A coroa é a próxima jornada. A próxima jornada da Doxa Box. A jornada de novembro. A gente não vai tirar os olhos da coroa que nos aguarda, que está prometida que nos aguarda. Amém, irmãos? É mais doce do que o mel. É mais doce do que o mel. É mais preciosa do que o ouro. Abrace a palavra de Deus, né? Vamos abraçá-la. Vamos vivê-la. Vamos meditar nela de dia e de noite. A palavra do Senhor é agradável, né? Feliz, feliz. Promessa de felicidade, garantida felicidade a todos aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. São como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Árvore cujas folhas não caem, estão sempre verdes, não murcham nem caem. Sempre produzem fruto na estação apropriada. É isso, irmãos. Palavra do Senhor. Salmo 19 também foi um texto crucial, né, na jornada letéia. Palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Vamos orar? Quero orar com você. Fazer essa nossa oração. Imagina você que hoje nós estamos aqui fazendo ecoar a oração do nosso Senhor naquela noite
naqueles últimos momentos ali, antes da cruz, em que o Senhor Jesus orou ao Pai, pedindo que eu e você fôssemos então guardados. Imagina só o nosso Senhor Jesus, o seu Deus, ali orando ao Pai, pedindo ao Pai que você fosse então protegido, protegida das intenções e das artimanhas malignas, você fosse guardado e protegido, protegida do mal, do maligno. Imagina só o Senhor ali intercedendo ao Pai por você. Ele pedindo assim, Senhor, ó Pai, né, não tira eles do mundo, eu sei, é difícil mesmo. Eles não são do mundo, mas eles, eles estão aqui testemunhando, né? É necessário que seja assim. Mas eu clamo para que eles sejam livres, libertos, eles sejam protegidos do maligno. E aí ele termina pedindo ao Pai que você fosse santificado pela verdade, pela palavra da verdade. Agora imagina que eu e você agora estamos fazendo ecoar, né, a oração do nosso Senhor. Imagina você que Deus é poderoso, que Deus tem a eternidade toda para fazer com que a oração do nosso Senhor Jesus seja cumprida. Amém? Que o Senhor hoje quer, de maneira efetiva, que a palavra de Deus opere na sua vida a grande transformação. A grande transformação, a verdadeira transformação. Mudança. Que a palavra de Deus ofereça a você a mudança capaz de mudar os seus pés, né? Dar a você pés como os da corça. Capacite você a caminhar nos lugares altos. É surpreendente aquela imagem, né? Daqueles animaizinhos, né? Subindo, escalando os montes com tanta agilidade. Os pezinhos, as perninhas, né? Eles vão subindo, eles encostam, parece que a força da gravidade não impera ali sobre eles, né? Mas tem a ver com os pés deles, tem a ver com os pés. É claro que não é isso. E eles vão, né, daqui a pouco eles estão lá no topo da colina. Né? Essa é a transformação que Deus quer operar na sua vida. Né? O chão desaba, mas você permanece nas regiões altas, com essa habilidade, essa profunda transformação. Vamos orar então, irmãos? Vamos dizer amém para a oração do Senhor? Você quer dizer amém para a oração de Jesus? Você quer repercutir, né? Você quer fazer ecoar dentro do seu ser essa oração? Você quer se apropriar das palavras do Mestre? De maneira que a palavra de Deus opere a grande transformação na sua vida? Então é só dizer amém, né? Senhor, no nome de Jesus Cristo, oh Deus, isso nunca foi tão claro para nós, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus, é no nome dele que nós oramos. É por meio dele. Tem a ver com a oração do nosso Senhor. Tem a ver com a voz que ele levou aos céus. Tem a ver, Senhor, com a oração do Senhor. É no nome dele que nós oramos. É no nome de Jesus, Pai, que nós clamamos nessa manhã, nesse dia. Aqui, Senhor, nesse momento em que nos encontramos. Nós clamamos agora, Pai. Estende a tua mão
poderosa sobre nós, sobre cada um dos teus filhos aqui, sobre cada um dos teus filhos, Pai, que se apresenta diante de Ti. Como Josias, Senhor, como Josias somos nós, Pai, nós despertamos, ó Deus. Fomos despertados do sono entorpecedor, Senhor, das mentiras desse mundo. Nós estávamos completamente envolvidos, Pai, na grande mentira. Estávamos vivendo, Pai, com base em nós mesmos, ó Deus, vivendo para nós mesmos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Ouve, Pai, o nosso clamor agora. E apressa-te, Senhor, em socorrer-nos pelas tuas infinitas misericórdias. Apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Estávamos, Pai, marchando para o abismo, Senhor. Estávamos, Pai, no caminho da maldição, ó Deus. Na medida em que nos afastávamos, Pai, da tua palavra. Em que vivíamos, ó Pai, longe dos teus preceitos, ó Deus. Que nos afastávamos de ti, Senhor. Estávamos no engano, Senhor. Tantas vezes, ó Deus. Tantas vezes. Estávamos, Pai, sendo conduzidos pela idolatria, Senhor. Misericórdia, Pai, clamamos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa geração, Senhor. Completamente enganada, Senhor. Totalmente envolvida, Senhor, nessa mentira maligna. O maligno, Pai, tem feito o que ele quer fazer. Ele está destruindo tudo e todos. Maldição, Senhor, nos cerca. Cerca, Pai, essa civilização. E nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Como teu servo Moisés. Estamos aqui intercedendo, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Como aconteceu com Josias, ó Deus. Estamos sendo despertados. Reconhecemos, Pai, a tua palavra. Estamos aqui, Pai, como aqueles que reconhecem a tua voz. Reconhecem, Pai, a familiaridade da tua voz. Entre todas as vozes, ó Deus, entre todas as vozes que exigem atenção no meio da grande mentira, Senhor. A tua voz, de maneira clara, Senhor. Percebemos, ó Deus, notamos, ó Senhor, e identificamos, ó Deus, a tua voz. Queremos, ó Pai, obedecer, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos hoje, Senhor. Ajuda-nos hoje, Senhor. Por meio da fé, Senhor. Por meio da fé em Cristo Jesus. O Senhor prometeu, ó Deus, para o povo de Israel lá no deserto, pela boca do teu servo Moisés, que a tua palavra estaria perto de nós, estaria próxima de nós. Que o Senhor mudaria o nosso coração, que o Senhor nos daria um coração novo, Senhor. Um coração circuncidado, um coração consagrado a Ti, Senhor. Um coração, Pai, marcado por Ti, separado para Ti, Senhor. Então faz isso hoje aqui, Pai, em nós, em resposta, Senhor, à oração do nosso Senhor Jesus. Vem, Pai, santifica-nos na verdade. Santifica-nos na verdade, transforma-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. Conduz os nossos passos, ó Deus. Muda-nos, ó Deus, muda-nos, Senhor. Cada uma das nossas ações, ó Deus, cada um dos nossos atos, ó Senhor, sejam atos, ó Deus, em obediência a Ti, em louvor ao Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nós temos clamado, Pai, cada ação seja feita para a Tua glória, Senhor. Individualmente, Pai, que a nossa vida esteja assim, Pai, refletindo a beleza do Senhor, a grandeza do Senhor,
a santidade do Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos viver, Pai, na verdade. Santifica-nos então, Pai, na verdade. Por meio da palavra santa, ó Deus, separa-nos, ó Deus. Que o Senhor nos coloque no caminho da bênção, Pai, da bênção. No nome de Jesus, Pai, cada um dos teus filhos aqui, Espírito Santo de Deus, opera, opera. Continua agindo, Senhor. Continua trabalhando, ó Deus. Continua a tua obra, Senhor. No nome santo de Jesus, livra do mal, Senhor, cada um dos teus filhos aqui. Livra do mal, Senhor. Livra do mal, Senhor. E firma os passos, Pai, no caminho da verdade. Essa é a nossa oração, Senhor. Nessa manhã, nós oramos, Pai, gratos, no nome santo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus, na força e no poder do Teu Espírito, diante do trono da graça, nós oramos, Pai, e elevamos os nossos pensamentos e a nossa voz. Nós oramos assim, Pai, no nome de Cristo, no nome do Filho, no poder do Espírito. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor firme os teus passos, né? Que eles sejam passos seguros, dados sob a proteção, sob a bênção da palavra santa. Amém? Que você caminhe sob a luz, que seus passos sejam dados sob a proteção da luz, da verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Louvado seja o Senhor. Né, Sil? Tem alguma coisa aí? Obrigado, irmãos, pela sua companhia nessa nossa conversa longa, né? Tem sido assim. Tem, Sil? Não, a Rosana colocou 2 versículos. Rosana? Versículos. Obrigado pela contribuição. Cada versículo aqui, né? Vocês anotaram. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas verdades. Eu tenho prazer nos teus decretos, né? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela contribuição, cada um de vocês, pela companhia. Né? Tem algum aviso aí, Senhor? Só falar das assinaturas, né? Então, gente, vocês viram que o site está lá, né? A gente finalmente, né, nós estamos com a plataforma, né? Já nesse primeiro momento, nós temos ali liberadas já muitas funções, graças a Deus, né? A gente vai. Esse ano foi um ano duro, um ano difícil, mas louvado seja o Senhor, que nos sustenta, que firma os nossos passos. Né? Então, o site já está lá prontinho. Faz uma visita, dá uma olhadinha. Né? Se você ainda não é assinante da DoxaBox, né? Considera dar esse passo importante. Né? Aproveita aí para você receber as 2 últimas jornadas do ano. Né? Entra lá, faz a assinatura e se prepara já para o ano que vem. Irmãos, a gente sabe que como Jesus disse, né? Que é só a gente olhar os sinais para perceber que as coisas serão cada vez mais difíceis, irmãos. Entende? E se a gente não mudar a forma como a gente conduz a vida, a gente não vai suportar. Não tem como suportar. Se a gente não colocar a palavra de Deus no centro da vida, se nós não nos envolvermos nessa dinâmica, né, da vida movida, né, na piedade, nessa vida piedosa,
Gente, não vai dar, a gente não vai aguentar. Os dias são muito difíceis e eles estão ficando cada vez mais difíceis. Então, é importante que a gente faça mais. Né? Tudo bem, eu vou para a igreja, tudo bem, eu tenho a minha Bíblia, mas nós precisamos mais. Né? Então, para isso que nós estamos aqui, a Doxa Box, esse ministério, para oferecer para a igreja de Jesus mais, né? Mais da palavra de Deus. Então, dá uma olhadinha no site, se você não é assinante, considere assinar e mudar, viver uma revolução na sua vida devocional, né, de implementar de forma definitiva a vida, as disciplinas espirituais, né, a prática da presença de Deus na sua vida diária, né, e viver essa grande transformação. Né? Então, dá uma olhadinha lá nos planos. O livro já não está mais disponível, né, Sil? Tá. Ainda tem livro, tem alguns livros. Você ainda pode comprar o livro do mês que vem. Nós vamos estudar Apocalipse, né? Na jornada Stephanos, que é coroa. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse, né? É o grande desafio, né? E a gente vai viver o maior dos desafios, que é estudar Apocalipse e não ficar brigando, não ficar focando naquilo que a gente discorda, né? Mas nós vamos colocar o foco na grande verdade, na grande mensagem de Apocalipse. E aí todo mundo concorda, não tem crente que discorde disso, da vitória de Jesus. Jesus vence e Jesus vai coroar os seus esforços. Né? Então, Jesus vai ser coroado e Jesus vai coroar os seus esforços. Ele falou que quem for fiel até o fim, até a morte, vai receber a coroa da vida. Então, né, prepare-se para viver em novembro essa grande experiência em torno dessa promessa do Senhor. Né? Então, vai ser toda uma jornada com base nas promessas. Então, vai ser uma jornada de inspiração, irmãos. Esse é o nosso objetivo. O grande objetivo é você chegar no final de novembro inspirado. Né? Não importam as circunstâncias, não importam o pretume da tempestade lá no horizonte, não importa a escuridão, né? Não importa, né, a tempestade que vai chegando, não importa mesmo, por causa das promessas do Senhor, né? Os nossos olhos estão para além das nuvens, né? É isso aí. Assim falou para eu parar de falar. Gente, tchau. Tchau, né? Até segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta ainda na jornada Aletheia. A gente vai se preparando para dar os nossos últimos passos em Aletheia na quarta-feira que vem. Tá bom, irmãos? Até lá, então. Muito obrigado. Tchau. Um forte abraço.